Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando nesta quarta-feira para trazer informação desse dia 28 de fevereiro de 2024, Cristiano. Por que eu falei 29? Porque amanhã, né, o último dia desse mês de fevereiro, então já tava com isso na cabeça para falar para vocês aqui. Falei 2029, já tô pensando lá na frente, né, menino? Eita, meu Deus do céu, já comecei bem. Pois começando mais um dia de vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. A gente traz já para você Libertadores da América. Rapaz, Libertadores da América, pré-Libertadores, a equipe a sexta colocada do Campeonato Brasileiro do ano passado, que é o Bragantino, não conseguiu fazer um gol sequer num time desconhecido, acho que é Águidas, né? Dourada, né? O time do Bragantino, sensação no ano passado, uma dos grandes times do ano passado do Campeonato Brasileiro, que não conseguiu ganhar, fazer um gol sequer. Um time que, sinceramente, eu nem sabia que existia. E o Bragantino teve muita dificuldade. 0-0 nos dois jogos e passou nos pênaltis. A gente traz esses detalhes já para você aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Hoje tem o Botafogo, né? O Botafogo precisa vencer, porque um novo empate leva também a decisão para as penalidades máximas. Botafogo vencendo por qualquer placar, o Botafogo se classifica para a próxima fase da competição. A gente traz já para você a possível escalação do Botafogo e do seu adversário também. Claro, a gente vai falar também de Copa do Brasil, né? O Vasco passou para a próxima fase eliminando o Marcílio Dias. Hoje tem muito mais Copa do Brasil e a gente vai trazer para vocês também. Já aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Te traz também notícias do Palmeiras, porque o Palmeiras reduz dívida com Crefisa para 24 milhões de reais. E ainda te traz ainda nessa nossa edição, vamos falar do Santos, né? E o Santos que pode aí novamente cair no transfer ban. Entenda o caso Cueva e por que o Santos está prestes a sofrer novo transfer ban na FIFA. Já sofreu conseguiu pagar o que devia, né? Ou pelo menos conseguiu aí um acordo com o seu credor. Agora tem a questão da dívida do Cueva, que a gente explica já. No Flamengo vai a São Paulo para tentar resolver negociação por Léo Ortiz. Será que agora vai, gente? Ainda falando do Mengão, Flamengo evolui e Corinthians cai. Vamos falar um pouco sobre o sobe e desce dos clubes da Série A em comparação a 2023. Falaremos também do Botafogo, além de falar de Copa do Brasil. O Botafogo tá no mercado, né, rapaz? Trazendo jogadores aí para que o time possa conseguir um 2024 muito melhor. Gregory entra no top 5 de contratações mais caras da história do Botafogo. A gente traz já esses detalhes para você que está ligado aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Palmeiras repudia a fala de ex-presidente do Corinthians contra Abel Ferreira. Afirmações irresponsáveis, disse aí o Palmeiras. Já também a gente fala sobre isso, que pelo amor de Jesus Cristo, né, rapaz? Para falar besteira, antes de ficar com a boca fechada, né, gente? Falaremos também do caso Fortaleza com crises de pânico. Galhardo é liberado pelo Fortaleza para cuidar da mente após ataque a ônibus. Meu Jesus Cristo. Vou falar aqui direcionado agora ao torcedor do Botafogo, que deve sentir muita saudade do goleiro Perry, né? Perry é herói nos pênaltis e Lyon avança de fase na Copa da França. Detalhes já para você que está ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. A gente traz essas informações e um pouco mais de notícias para vocês que estão sempre ligados com a gente aí. Então, segura só um pouquinho, que é um minutinho só, recado de porções e bolos da Linde e também Cristiano Santos e a nossa tradicional vinheta, e a gente vem rapidinho para trazer todas essas e mais informações para você.
Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Belezinha, estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista. Antes da gente pedir aqui para você deixar o seu like aí, deixa eu mandar um abração aqui pro pessoal do grupo Amigos da Resenha, rapaz. Esse grupo, rapaz, é massa demais, viu? Deixa eu mandar alô para todo mundo que tá por lá. O pessoal sempre assistem, né? O nosso vídeo, assiste o nosso vídeo, né? Os nossos vídeos aqui, principalmente o vídeo de futebol. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Neto, rapaz, torcedor do São Paulo, do Tricolor Paulista. Grande Neto, grande Neto. Abração pra você, menino. Forte abraço, obrigado pelo carinho. Grande Alisson, meu amigo Alisson, que é torcedor do Mengão, torcedor do Flamengo. Danilo, a gente chama ele de Dandan, né, rapaz? De Dandan, não é o Dandan do Sport TV, mas é o nosso Dandan, né, rapaz? Grande Dandan. Abração pra você, menino. Danilo torce pro Corinthians, pro Timão. O nosso amigo Diego flamenguista, rapaz, Diego flamenguista, torcedor do Mengão, né, Didi? Abração pra você, menino. Nosso amigo Edivan, que tá um pouco afastado aí do grupo, rapaz, ele é torcedor do Botafogo, será por quê, rapaz? Volta pro grupo de novo, menino, volta pro grupo, vamos fazer a resenha. Meu amigo Gil, torcedor do Vasco da Gama, grande Gil, grande Gil, não fala muito no grupo também, acho que nem falou no grupo, né, grande Gil, tem que aparecer, menino. O Lucas... O meu amigo Lucas Silvio, é o Lucas, torcedor do Vasco da Gama também, grande Lucas, o Lucas, torcedor do Vascão, tá feliz da vida, né? O Vascão venceu ontem. Já mandei abraço pro meu amigo Neto, abraço também pro nosso amigo Pão, rapaz, nosso amigo Pão, grande Pão, torcedor do Botafogo, abraço, menino. Ah, nosso amigo Binho também, rapaz, nosso amigo Binho também tá por lá, torcedor do Mengão, grande Binho, abraço pra tu, menino. Mandar um abraço também pro nosso querido Zagalo, né? O Zagalo tá por lá também, tá sempre ouvindo a gente. Grande Zagalo. Nosso amigo André Salles, que é torcedor também aí do Botafogo. Grande André. Ah, Zagalo é torcedor do Flamengo, viu, gente? Zagalo é torcedor do Mengão. E o nosso amigo André Salles. Será que ele é parente de Silvano Salles? Será, André? Você é parente de Silvano Salles? Abraço pra vocês, obrigado aí pelo carinho, obrigado pela companhia. Pois é, abração pra toda essa turma aí do nosso grupo Amigos da Resenha, rapaz. Rola muita coisa por lá, né, rapaz? Tem coisas que tem que ficar lá mesmo. Ah, meu Deus do céu. Beijo no coração dessa turma aí, obrigado pela companhia. A você que tá ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos, radialista, você quer que eu mande abraço, beijo pra você? Pode escrever aqui, ó, espacinho de comentários pra você escrever aí. Cristiano, sou de tal cidade, de tal lugar, manda um abraço pra mim aí que eu vou mandar um abração pra você por aqui, tá bom?
fazer os nossos pedidos, né? Além de você comentar nesse espaço de nesse espacinho de comentário que tem por aqui, curta esse nosso vídeo. A curtida é muito importante, viu, gente? Porque ajuda demais a gente. Quanto mais o vídeo tiver curtida, o YouTube entende que mais e mais pessoas precisam assistir o nosso vídeo. E aí ele vai espalhando por toda a plataforma, né? E assim a gente consegue alcançar mais e mais pessoas. Nos ajude aí compartilhando esse nosso vídeo com seus grupos aí das suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E se inscrevendo, não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar quando subir um vídeo novo aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista, tá bom? Ah, percebi, rapaz, percebi que cresceu a nossa família, né? Que coisa boa! Você que tá chegando na nossa família, né? Aqui, Cristiano Santos Radialista. Sejam bem-vindos. Muito obrigado aí por vocês se inscreverem no nosso canal. A vocês que já estão aqui há bastante tempo, há algum tempo, muito obrigado também a todos vocês por assistirem aí, estarem todos os dias, né? De segunda a sexta-feira a gente tá por aqui trazendo dois vídeos diários. A gente tem o maior prazer em trazer as informações de futebol, de esporte, de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Dito tudo isso, nossa, conversei demais, né, rapaz? Vamos de notícia. Palmeiras reduz dívida com Crefisa para 24 milhões de reais. Vamos saber detalhes aqui dessa informação. O Palmeiras finalizou 2023 com pouco mais de 24 milhões de reais de dívida com a Crefisa. Os números fazem parte do balancete divulgado pelo clube, que teve 839 milhões de receita e superávit de 8,5 milhões no ano passado. O débito com a empresa caiu quase 40 milhões ao longo do último ano e é referente a contratações de jogadores com aporte da patrocinadora. Entre os nomes adquiridos desta forma estão Luan, Guerra, Carlos Eduardo, Dudu e Borra. Pois é, desses daí, Luan tá no clube ainda, o zagueiro, né? Guerra não tá mais no clube. O Carlos Eduardo foi uma contratação que não vingou. O Dudu, super, né? Ídolo no Palmeiras. E o Borra, que chegou com a polpa danada e não se firmou com a camisa do Palmeiras. Na época, ainda em 2015, o Palmeiras se comprometeu a devolver os valores investidos pela patrocinadora nessas contratações. Depois dos aditivos nos contratos com a Crefisa, reconhecidos pelo Conselho Deliberativo em 2018, ficou documentado que o clube seria obrigado a repor a quantia paga nos atletas com um acréscimo de juros baseado na taxa de CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. O acordo é o seguinte: se algum dos jogadores contratados com aporte fosse negociado, o Verdão deveria devolver o valor com juros ao ser pago pela transferência. Se a quantia fosse menor que a investida, ou se o atleta deixasse o clube ao fim do contrato, o Palmeiras tem 2 anos para pagar o que deve à parceira. Um possível lucro ficaria com o clube. Além das negociações com jogadores que foram contratados com aporte da Crefisa, o clube tem usado os bônus pagos pela empresa após conquistas para bater o débito. Foi assim nas mais recentes, incluindo os títulos brasileiros de 2022 e 2023. Por exemplo, o contrato com a patrocinadora prevê o pagamento de 12 milhões de reais como prêmio pela conquista do Campeonato Nacional, e o valor serviu para diminuir o débito. A dívida chegou a 172,1 milhões de reais no fim de 2019 e desde então só tem caído, pois o clube não usa mais aportes da empresa para buscar reforços. Agora, a Crefisa mudou o Palmeiras de patamar, isso é inegável. Agora não dá para ficar tanto assim na mão de um patrocinador, né, gente? Com todo respeito ao Palmeiras, que eu tenho muito, gosto muito do Palmeiras, mas não dá para ficar assim na mão, né, de uma patrocinadora. Quando você vira SAF, aí você já sabe, né, o buraco que você está entrando. Claro que quem fez a negociação na época sabia o buraco que estava entrando.
Evidentemente que até agora não deu nenhum problema, porque está sendo pago, né? Mas já houve muito desgaste entre Palmeiras, na verdade entre torcida e Crefisa, né? Quando eu digo Crefisa, é a atual presidente da Crefisa e do Palmeiras, que é a dona da empresa, né? Da Crefisa. Então assim, ela, claro, quer receber o que ela gastou, evidentemente que quer. Agora fica muito estranho, né? Porque todo mundo sabe que quando a empresa ela investe uma grana num determinado clube, ela quer o retorno. Isso todo mundo sabe. Mas quando você é patrocinador master, como é a Crefisa do Palmeiras, você ter uma parte ali dos lucros, você até entende. Mas você dá dinheiro para o Palmeiras contratar jogadores. E independentemente do que aconteça com esses jogadores, o Palmeiras tem que pagar, né, os valores que foram ali, o valor no total mesmo. E sendo que, se não der certo, o único prejudicado vai ser o Palmeiras, pelo menos pelo que eu entendi aqui do texto do GE. É uma coisa para ser revista, né? É uma coisa aí para ser revista pelo Palmeiras, mas o Palmeiras tem para resolver isso conselheiros, diretores e outros pessoas, né, dirigentes dentro do Verdão que possa resolver isso. Vamos falar do Santos. Vamos tentar entender aqui o caso Cueva e por que o Santos, está prestes a sofrer novo transfer ban na FIFA. O Santos está prestes a receber um novo transfer ban na FIFA pelo não pagamento da dívida com o Krasnodar da Rússia pela compra do meio-campista Cueva em fevereiro de 2019. A dívida gira na casa dos 4 milhões de dólares, aproximadamente 19,8 milhões de reais na cotação atual, e deveria ter sido quitado em janeiro do ano passado. Além do Santos e do Krasnodar, o imbróglio possui um envolvimento indireto do Pachuca do México. O caso é complexo, tem idas e vindas na justiça e passa pela gestão do ex-presidente José Carlos Pérez, responsável pela contratação, e Andrés Rueda. Pois é, vamos tentar entender essa situação aqui, né, rapaz? A linha do tempo. Destaque do São Paulo em anos passados: Cueva chegou ao Santos em fevereiro de 2019 por 7 milhões de dólares vindo do Krasnodar da Rússia. Na época, o acordo assinado por Pérez era por 1 ano de empréstimo e, após esse período, obrigação de compra com vínculo até o fim de 2022. O meio-campista estreou 2 dias depois de sua apresentação, não empolgou e foi prejudicado com uma sequência de problemas musculares que o afastaram dos gramados. Pouco utilizado por Jorge Sampaoli em seu ano de estreia, Cueva não quis permanecer em Santos e forçou uma saída ao não se reapresentar no CT Rei Pelé na temporada seguinte, alegando salários atrasados e a não inscrição no Campeonato Paulista. Em fevereiro de 2020, o meia estava no México e foi anunciado como reforço do Pachuca. O início das brigas na justiça. Alegando abandono de trabalho, o Santos entrou na justiça cobrando o valor da multa rescisória. Na época, a FIFA concedeu direito ao Peixe e liberou o jogador a atuar pelo clube mexicano. Em meio a isso, o clube da Vila Belmiro, motivado por uma impactante crise financeira, deixou de pagar as parcelas da compra de Cueva ao Krasnodar. Os russos, então, acionaram o Santos na justiça cobrando o valor combinado. Em junho de 2021, na gestão do presidente Andrés Rueda, o Peixe entrou em um acordo com os europeus e renegociou a dívida para se livrar de um transfer ban. O Santos pagou as 2 primeiras das 4 parcelas do contrato e depois voltou a ficar inadimplente. Pois é, ao todo, dos 6,5 milhões de dólares renegociados com os russos, o Peixe pagou pouco mais de 3 milhões de dólares. O resto segue em aberto. Em janeiro do ano passado, o CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte, deu decisão favorável ao Santos no processo movido contra o Pachuca. Os mexicanos foram condenados a pagar 23,9 milhões de reais ao Peixe pela transferência conturbada do meia peruano. Na época,
Andrés Rueda informou que usaria o dinheiro para quitar a dívida com o Krasnodar, porém não fez. O relatório do Conselho Fiscal do clube, referente ao primeiro trimestre de 2023, consta que os 23,9 milhões de reais foram depositados na conta do Peixe. Pois é o que diz Andrés Rueda. Pessoas ligadas ao atual presidente Marcelo Teixeira, ouvidas pela reportagem, alegam que a antiga gestão colocou dinheiro no fluxo de caixa e utilizou no pagamento de dívidas correntes, como impostos e salários. Ainda segundo essas fontes, o ex-dirigente teria dito internamente que a guerra da Ucrânia inviabilizou, a transferência do dinheiro ao clube russo, por uma questão de burocracia entre os bancos brasileiros e europeus. O GE entrou em contato com Rueda na última terça-feira para comentar o caso, e o ex-presidente, por mensagem de texto, deu sua versão. Pagar 450 milhões de dívidas de curto prazo, manter 3 anos de salários pagos sem atrasos, pagar rigorosamente em dia todos os impostos do clube tem um preço. Uma das poucas dívidas que faltou ser paga ou negociada foi a do Krasnodar. Lembro que tínhamos mais de 650 milhões de reais para serem pagos. Desse valor, 450 milhões de reais foram pagos e o restante foram feitos acordos para pagamento. Uma das poucas que não foi possível fechar uma negociação foi nesse caso, escreveu Rueda. O que acontece agora? A atual gestão do Santos, do presidente Marcelo Teixeira, deve entrar em contato com o Krasnodar nos próximos dias para tentar um novo parcelamento e evitar o transfer ban. O clube, no entanto, está ciente de que a tarefa será árdua, visto que a dívida original foi contraída em 2019 e de lá para cá o clube adquiriu fama de mal pagador no mercado. Além de não ter quitado o primeiro acordo, o Peixe sofreu um transfer ban recente com o caso do técnico Fabian Bustos, dívida paga na semana passada, e possui um atrito com Varen Nagasaki, do Japão, pela contratação de Fábio Carille em dezembro do ano passado. Os asiáticos acionaram a FIFA e cobraram o pagamento da multa rescisória no valor aproximado de 7 milhões de reais. O caso ainda não foi analisado, porém, há a possibilidade de que o clube, no caso o Santos, clube brasileiro, seja punido. Meu amigo, é muita coisa, né, gente? É muita coisa mal feita, mal amarrada, vamos colocar assim, como a gente fala na linguagem do futebol. Agora você se complica o seu financeiro todo por um jogador que nem... como é que é o nome do cara aqui, rapaz? Cueva. Jogador ruim, gente. E na maioria das vezes é com esses jogadores que você se complica. Claro que o cara trabalhou, ele, independentemente dele ser bom ou ser ruim, ele tem que receber o que é direito dele. Ninguém está discutindo isso aqui, pelo amor de Deus, não é isso. Mas que o torcedor olha assim e fala: meu Deus do céu, gente. O Santos pode sofrer um novo transfer ban por Cueva. Olha que ponto o Santos chegou. O Santos, um time gigante, super campeão de quase tudo, né, que disputou. E passando por essa situação. O nome disso é má gestão, gente. Má administração aí de anos e anos, né? Vamos falar do Mengão. O Flamengo vai a São Paulo para tentar resolver negociação por Léo Ortiz. A janela fecha dia 7 de março, né? A 9 dias do fim da janela de transferências, o Flamengo vai a São Paulo para reforçar o interesse na contratação do zagueiro Léo Ortiz do Bragantino e resolver essa negociação. Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e Bruno Spindel, diretor executivo, terão uma quarta-feira de compromissos na capital paulista. O interesse é antigo e ainda em outubro o próprio jogador falou publicamente sobre o tema após Flamengo e Bragantino no Maracanã pelo Brasileirão. A conversa se intensificou na virada do ano, depois que o rubro-negro contratou o uruguaio De La Cruz. A pedida inicial de mais de 10 milhões de euros, feita pelo Bragantino, dificultou o desenrolar das conversas. O Flamengo trabalha com um teto de até 8 milhões de euros para ter o jogador. O clube paulista
diminuiu a pedida. Os valores começaram a se aproximar, mas ainda não há um acordo entre os clubes. Há diferença em relação a valores fixos e de metas estipuladas. O Flamengo já chegou ao valor cheio pretendido pelo Bragantino, mas pretende pagar um montante fixo e outra parte em objetivos colocados em contrato. Como a diferença não é tanta, o rubro-negro admite fazer um pequeno acréscimo em relação à atual proposta, desde que haja a garantia de que o clube paulista assinará o acordo. Pois é, o desejo aí de Léo Ortiz é jogar com a camisa do Flamengo. Na reapresentação em janeiro, o zagueiro chegou a treinar separado por conta das negociações, mas depois voltou a ser relacionado. Para segurar o jogador, o Bragantino ofereceu um aumento salarial e um projeto para se tornar a cara do clube, mas o zagueiro foi irredutível e reforçou a vontade de transferência para o rubro-negro. O Flamengo conta com a vontade do jogador e colocará na mesa o poder de negociação para concluir a transferência nesses últimos dias de janela. Contratar Léo Ortiz é dar cheque nos 3 pedidos de Tite para 2024, de De La Cruz, Vinha e o zagueiro, evidentemente, Léo Ortiz, né? Na noite de ontem, terça-feira, o Bragantino de Léo Ortiz avançou na Copa Libertadores nos pênaltis após empate por 0-0 com Águilas Douradas. Léo Ortiz bateu o último pênalti dos paulistas e converteu. Na próxima rodada da competição, a última antes da fase de grupos, o time de Bragança Paulista encara o vencedor do duelo de Botafogo e Aurora. Parece, né, rapaz? Porque assim, parece que tudo vai dar certo aí para Flamengo e para Léo Ortiz. Porque se essa viagem dos dirigentes do Flamengo até Bragança Paulista não dá certo agora, aí só na janela do meio do ano, né? E aí eu não sei se o Flamengo vai continuar tendo esse interesse pelo Léo Ortiz, né? Ele pode se valorizar ou não, né? Ele pode jogar pelo Bragantino aí até o meio do ano com a camisa do Bragantino, lógico, né? E pode se valorizar mais ou não, ou pode se desvalorizar. E aí o Flamengo não querer contratar mais o jogador e surgir uma outra oportunidade para o rubro-negro carioca. Ainda falando do Mengão, o Flamengo evolui e Corinthians cai. O sobe e desce dos clubes da Série A em comparação a 2023. Dentro das 4 linhas, os clubes de futebol escrevem novas histórias a cada rodada e os roteiros das novas fábulas se modificam entre agruras, renomes e vitórias. Afinal, a metamorfose no esporte é permanente. Nessa condição, é útil observar o desempenho dos times, como se situam ao longo das temporadas, sua ascensão e também o seu declínio. E é se tratando de observação que o GE resolveu analisar as atuais situações nos campeonatos estaduais, em comparação ao mesmo número de jogos realizados em 2023, dos 20 clubes que vão disputar a Série A do Brasileirão 2024. Notou-se mudanças significativas quando comparado somente as estatísticas com o mesmo período do ano passado. Enquanto alguns têm progredido, outros têm enfrentado dificuldades dentro de campo, evidenciando a imprevisibilidade chamada futebol. É evidente que as mudanças nos elencos, nos comandos técnicos e também outras variáveis, como estádios e torcidas, impactam nos resultados estatísticos. A gente vai trazer isso aqui já para você, que são muitos os clubes, né? Mas vamos falar logo agora, né? Vamos falar logo agora, para esse vídeo não ficar muito grande aqui, mas vamos falar aqui rapidinho para vocês. O Atlético Paranaense, por exemplo, dominante em solo paranaense nas últimas temporadas, o Atlético Paranaense tem enfrentado uma leve queda em seu desempenho. Com 25 pontos conquistados em 11 jogos, o time contrasta com os 31 obtidos no mesmo período em 2023. Ainda assim, o Furacão segue invicto, foi o melhor time da primeira fase do Paranaense e está na semifinal da competição. O Atlético Goianiense, que subiu para a Série A do Brasileirão. Nas quartas do Goiano, o Atlético está estável e tem demonstrado consistência dentro das 4 linhas. Com os mesmos 25 pontos em 11 partidas, a equipe de volta à Série A
busca ascender, né, no futebol brasileiro. Galo Mineiro, 3 Atlético, né? Tido como um dos 5 principais times do futebol brasileiro nas últimas temporadas, o Atlético Mineiro tem vivido em um 2024 mais turbulento do que o normal. A equipe comandada pelo técnico Felipão tem apenas 11 pontos conquistados em 21 disputados no Mineiro e segue enfrentando dificuldades para encontrar sua melhor forma dentro de campo. O Bahia, com um forte elenco e grandes expectativas para 2024, o Bahia ainda tem tentado equilibrar seu desempenho e encontrar uma performance sólida nesta temporada. Com 16 pontos, o tricolor de aço está distante, 5 da sua forma obtida em 2023, 5 pontos, quando alcançou 21 pontos. Pois é, o Bahia, o Botafogo fez um primeiro turno de excelência na Série A 2023, mas antes do Brasileirão, o Glorioso não obteve um bom desempenho no Carioca. No estadual desse ano, o time de General Severiano vem apresentando atuações ainda mais aquém do esperado. O Fogão, inclusive, está ficando de fora das semifinais do Cariocão. O Bragantino, time de Bragança Paulista, clube em ascensão em território nacional, o Bragantino segue em evolução, especialmente sob o comando do técnico português Pedro Caixinha. Na atual temporada, são 18 pontos conquistados em 30 partidas no Paulistão e liderança praticamente assegurada em um grupo que conta com o Corinthians. Falando no Corinthians, envolvo em uma crise, o Corinthians tenta se recompor dentro das 4 linhas, agora com o português Antônio Oliveira à frente do comando técnico. Com apenas 10 pontos em 30 disputados, o time do Parque São Jorge pode até mesmo ser eliminado do Paulistão antes da próxima rodada. Criciúma, de volta à elite do futebol brasileiro, o Criciúma tem demonstrado uma clara evolução dentro de campo. O Tigre, que conta com o consolidado trabalho do técnico Cláudio Tencati, lidera o catarinense e espera surpreender na Série A 2024. O Cruzeiro, apesar de ter sido eliminado recentemente para o Souza na primeira fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro tem feito um bom trabalho de excelência no Campeonato Mineiro. Em 7 partidas, o time de Nicolas Lacarmon venceu 5 embates, empatou um confronto e perdeu um outro jogo. O Cuiabá tem se solidificado na primeira divisão do futebol brasileiro, especialmente se destacando como uma verdadeira pedra no sapato dos grandes adversários. Ainda que esteja invicto no Mato Grossense 2024, o Dourado empatou 4 vezes, enquanto que na temporada passada obteve 100% de aproveitamento nessa mesma altura da competição. E o Mengão, a diferença numérica até que não é tão grande, mas o estrelado Flamengo tem demonstrado diversas diferenças em relação ao time de 2023, principalmente no futebol apresentado no ambiente diário no Ninho do Urubu. O rubro-negro, comandado por Tite, que segue invicto até aqui no Carioca, é o virtual campeão da Taça Guanabara e um dos principais times da América do Sul. Fluminense, atual campeão da Libertadores, o Fluminense ainda busca equilibrar seu desempenho e encontrar sua melhor forma, que encantou o Brasil em 2023. Atualmente, são 21 pontos conquistados em 10 partidas. Na temporada passada, o tricolor das Laranjeiras conquistou o Carioca. Fortaleza, consistente e destemido. Fortaleza segue se destacando no futebol brasileiro e principalmente no Nordeste. Com 11 pontos conquistados em 15 disputados, o Leão do Pici, do técnico Vojvoda, continua demonstrando sua robustez dentro das 4 linhas. E o Grêmio, atual ex-campeão gaúcho, o Grêmio vive um momento de oscilação na competição estadual. Na tabela de classificação, o time comandado pelo técnico Renato Gaúcho está a 5 pontos distantes do líder e rival Internacional. Pois é, rapaz, se perdeu, né? O Grêmio perdeu o último Grenal. Já o Internacional, em busca de conquistar o título gaúcho, que não é vencido desde 2016, o Internacional de Alan Patrick e companhia tem demonstrado determinação em campo. O Colorado lidera a tabela de classificação e está em posição melhor em relação ao mesmo período de 2023. Juventude, recém-chegado à Série A,
mas que está de volta à Série A. O que está de volta à Série A, evidentemente, o Juventude, né, que obteve a sua classificação no ano passado. Até aqui, um aproveitamento aí, o Juventude tem na temporada, né, de 50% no Gauchão. São 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O momento é um ponto superior, é um pouco superior, né, ao vivido em 2023. E o Verdão, cabeça fria e coração quente. O Palmeiras de Abel Ferreira segue demonstrando consistência, força e vitalidade. O time é um dos grandes favoritos dos principais títulos da América do Sul em 2024. O desempenho na temporada atual é praticamente igual ao de 2023. Tricolor paulista, o São Paulo, desde a saída do técnico Dorival Júnior, o tricolor do Morumbi ainda tenta se reencontrar dentro de campo. Na atual temporada, a equipe do São Paulo, comandada por Thiago Carpini, está 2 pontos inferior ao time de 2023. E o Vasco da Gama, em meio a altos e baixos, o Vasco tenta retomar sua trajetória de sucesso e se posicionar entre as grandes potências do futebol brasileiro, sob as lideranças do meia Payet e do atacante Verrete. O gigante da colina está em 4º lugar na tabela, próximo de sacramentar vaga às semis do Carioca. Vitória, que subiu para a Série A, atual campeão da Série B. O Vitória é o 2º colocado do Baiano, empatado com o Bahia em número de pontos. Grande clube do Nordeste, o Leão da Barra está em busca de recuperar o título estadual, que não conquista desde 2017, quando foi bicampeão. Rapaz, é o resumo para você que está ligado com a gente sempre aqui no canal Cristiano Santos, radialista aí. O desempenho do ano passado, desempenho do começo do ano passado, né? Do começo desse ano, do seu time do coração aí, dos times da Série A, né? Pois é, vamos de mais informação, falar do Botafogo. Botafogo apresentou o Gregori. Gregori entra no top 5 de contratações mais caras da história do Botafogo. Gregori chega ao Botafogo com moral, além de ter o currículo aí com o Inter Miami, né, rapaz? Clube de Lionel Messi nos Estados Unidos. O volante também entrou na lista de 5 contratações mais caras da história do clube. O jogador de 29 anos foi comprado por 2,5 milhões de dólares na última semana, 13,4 milhões de reais na cotação da época. Isso foi suficiente para ele ser a 3ª maior contratação da história do Alvinegro. Pois é o Botafogo se reforçando, né, rapaz? Lembrando que todas as contratações são da era SAF. Luiz Henrique, Gregori e Savarino, né, foram investimentos feitos na temporada atual. É o Gregori é aquele Gregori mesmo que jogava no Bahia, né, rapaz? Gregori que jogava no Bahia. É um jogador mais defensivo, né? Que ele com a bola no pé para criar, pelo menos o que a gente conhece, né, dele como jogador do Bahia, né, pela passagem pelo Bahia. Ele com a bola no pé para criar jogadas se complica, mas para marcar é o cara, né, rapaz? Palmeiras repudia a declaração de ex-presidente do Corinthians contra Abel. Abre aspas, palavras agressivas, fecha aspas. O Palmeiras repudiou em nota oficial publicada ontem, terça-feira, as declarações do ex-presidente do Corinthians, o Mário Gobi, contra o treinador Abel Ferreira. Ao podcast Tomando Uma com, o ex-dirigente deu sua opinião sobre o que pensa do técnico português. O Palmeiras classificou as palavras como irresponsáveis e preconceituosas. Aí vem um português aqui e manda no árbitro, agride o jogador do São Paulo, ofende o árbitro, caga na cabeça da federação e da CBF. E todo mundo baba ovo para ele. Ele é um competente, mas calma, aqui tem cultura, tem futebol. Os outros técnicos estão começando a bater nos árbitros também. Se o senhor Abel pode fazer isso, os outros também podem, afirmou Gobi. Esse cara pensa que é o que aqui? Ele apita jogo, fala mal aí da federação. Se você não gosta de como é aqui, vai embora, vai treinar o Almeria ou quem ele queira. Ele ataca a imprensa, agride nas coletivas, é desrespeitoso com jornalistas e ninguém fala nada. Está tudo bem. O que ele fez com o Caleri e ninguém falou nada. Estamos aqui sem lei, sem ordem, sem organização. Cada um faz o que quer. Uma série de amadores cuidando de futebol. Salve-se quem puder
acrescentou o dirigente ex-Corinthians. Meu amigo, o que é isso, rapaz? Esta não é a primeira vez que o Palmeiras sai em defesa de Abel Ferreira por declarações contra o treinador. Em 2022, por exemplo, o clube publicou uma nota após o técnico do Atlético Goianiense, Jorginho, fazer declarações contra o técnico. Nesta terça-feira, ou seja, ontem, o clube novamente foi a público para manifestar sua insatisfação com novos ataques contra o português. É lastimável que tenhamos de nos manifestar novamente contra declarações levianas e de cunho xenófobo endereçados ao técnico Abel Ferreira. No Palmeiras desde 2020, Abel nunca agrediu qualquer outro profissional e sempre se empenhou em contribuir com o futebol brasileiro, valorizando as nossas virtudes e propondo as melhorias indispensáveis para crescermos. Não satisfeito, escreveu um best-seller que, por meio dos royalties gerados, já beneficiou centenas de jovens atendidos por entidades assistenciais, demonstrando, assim, gratidão ao povo brasileiro e respeito pelo país que tão bem acolheu sua família. Dessa maneira, repudiamos veementemente as afirmações irresponsáveis e preconceituosas feitas pelo ex-presidente do Corinthians, Mário Gobi, cuja conduta foi incompatível com a importância do cargo que outrora ocupou, bem como com o momento de extrema violência que vivemos no futebol e no mundo. Palavras agressivas e insensatas não ajudam a melhorar o nosso futebol e a nossa sociedade. Pelo contrário, servem somente para potencializar a intolerância que todos juntos precisamos combater com a máxima urgência. Meu amigo, o que essa pessoa, né, rapaz? Não posso falar o nome aqui. Mas o que essa pessoa, esse Mário Gobi, pensa que é, cara? Eu já critiquei o Abel Ferreira aqui várias vezes. Você que está assistindo a gente certamente também já o criticou por algumas atitudes. Mas dizer que o Abel Ferreira agride jogadores, agride outros técnicos, agride árbitros, isso é um absurdo. Ele é reclamão, ele xinga, ele faz o fuzuê dele, né? Ali à beira do campo, fala, esbraveja muito e na maioria das vezes é expulso. Agora dizer que Abel Ferreira é um cara agressivo, gente, aí também é demais, né? Aí, ó, tá vendo isso aqui? Dorzinha de cotovelo. É claro que com todo o respeito aqui ao Esporte Clube Corinthians Paulista, né? O ex-presidente tá falando isso porque o Palmeiras nos últimos anos do Abel Ferreira, e com a competência do Abel, ganhou praticamente tudo que disputou. Praticamente tudo que o Palmeiras disputou nos últimos anos com o Abel Ferreira, o Palmeiras ganhou. Isso gera uma coisa que se chama dor de cotovelo, inveja. E eu só posso pensar que seja isso. Mas assim, uma pessoa que é tão experiente, já foi presidente de um time do tamanho do Corinthians, vinha a público e num podcast falar esse tipo de coisa. Se eu, Cristiano, tô entrevistando um cara desse e o cara começa a falar um absurdo desse, eu peço para ele levantar do negócio, só por favor. Não quero entrevistar o senhor mais não. Não quero entrevistar o senhor mais não. Por favor, retire-se do meu estúdio. Sinceramente. Não dá, gente. Não dá. Isso é a mesma coisa de incitar a violência. Porque você está dizendo que o Abel é um cara violento, cara. E tem um monte de gente aí que precisa só de um pouquinho de nada para jogar gasolina e fogo. Aliás, a gasolina ele já jogou, né? Vem alguém com fósforo, joga e deixa o negócio pegar, rapaz. Meu amigo, né? Se você vê um jovem que está começando agora a falar um absurdo desse, você não vai apoiar, mas você até, está começando agora no futebol, não tem casca, etc e tal. Não é que você vai, não vai criticar, vamos criticar sim também. Mas é jovem, né? Mas um cara tão vivido no meio do futebol, já foi presidente de um dos maiores clubes do mundo, dá uma declaração dessa, meu amigo, para de inveja, né? O Corinthians também é um grande clube, já conquistou diversos títulos.
Pare com isso. Vamos, né? Vamos começar a dar méritos a quem merece, né, elogios. O Palmeiras merece muitos elogios. O Abel Ferreira merece muitos elogios. Ele faz um trabalho no Palmeiras espetacular. Essa questão de você não querer o Abel no Palmeiras, querer que ele saia, né? É porque você não quer que o Palmeiras continue ganhando. A grande verdade é essa. A grande verdade é essa. E assim, enquanto o Abel Ferreira estiver por lá, o Palmeiras vai continuar sendo super campeão. Não sei o que vai ser depois disso, que aí eu não tenho bola de cristal, né? Mas o Abel Ferreira mudou, assim, imensamente a questão do Palmeiras. Palmeiras não só o Abel, mas todas as pessoas, né, que passaram por lá, que contribuíram também. Falar só o Abel também, eu tô sendo, né? Eu tô errado, né? Mas o Abel, a contribuição que o Abel dá para esse time do Palmeiras, que se você olhar para o time do Palmeiras, não é um time assim também recheado de estrelas como tem o Flamengo, por exemplo. O time do Flamengo no papel, se a gente colocar o time do Flamengo no papel e colocar o time do Palmeiras, o time do Flamengo no papel é muito superior. O elenco, né, é muito superior ao do Palmeiras, mas jogando bola, o time do Palmeiras demonstrou aí nos últimos anos que é muito melhor, né? Muito melhor aí, não só que o Flamengo, mas que outros clubes aqui do futebol brasileiro também, né? Agora, muito infeliz o seu Mário Gobi, muito infeliz, muito infeliz. Daqui a pouco ele vai, não foi isso que eu queria dizer, etc. Então, aquela coisa que a gente já sabe, né? Com crises de pânico, Galhardo é liberado pelo Fortaleza para cuidar da mente após ataque a ônibus. Após atentado ao ônibus do Fortaleza em Recife na última semana pela torcida do Sport na Copa do Nordeste, Thiago Galhardo foi liberado pelo tricolor do PC para cuidar da saúde mental. Segundo Fortaleza, o atleta vem sendo acompanhado pelo departamento médico do clube e retornará às atividades após um período de uma semana de afastamento. Em rede social, Galhardo se manifestou. Hoje me encontro de uma maneira interna na qual nunca me vi antes. Não importa aqui especificar o diagnóstico que o médico colocou no meu atestado, mas o fato é que estou angustiado, me sentindo profundamente abalado e com momentos de crises de pânico que não desejo para ninguém. Quem sente ou já sentiu isso vai entender bem do que estou falando, escreveu o jogador. Fortaleza desejou forças ao atleta e uma pronta recuperação. O clube disse que seguirá acompanhando condições para melhor conforto e segurança no retorno de Thiago Galhardo. O atacante agradeceu. Quero agradecer demais o carinho e humanidade dos líderes desse grande clube, ao qual tenho orgulho de ser funcionário. Compreenderam a minha situação e mesmo antes do diagnóstico médico, me deram um tempo para que eu iniciasse imediatamente meu tratamento. Conforme aconselhado pelos médicos, ficarei uma semana afastado para tratar essas feridas, mas já a partir da próxima segunda estarei retornando ao Lion, com certeza jamais fortalecido e sabendo lidar melhor com os fatos, detalhou. A Polícia Civil de Pernambuco ouviu mais de 15 testemunhas até ontem, terça-feira. O Disque Denúncia ofereceu R$1 mil, na verdade, para informações que resultem em prisões. Rapaz, não é brincadeira não. Parece, né? Eu vi uma informação que um torcedor, né, nesses depoimentos aí, admitiu que fez parte desse ataque ao ônibus do Fortaleza. Meu amigo, eles viveram, não é fácil não, gente. Você imagina, você tá praticando ali, trabalhando, na verdade, você trabalha, você tá voltando para casa, no caso aí, deles era pro hotel, né, para depois ir para casa, não sei se no dia seguinte seria, mas você imagina aí você tá no ônibus, aí o torcedor adversário, torcedor não, né, os bandidos, começaram a jogar paralelepípedo dentro do ônibus, gente. E bomba dentro do ônibus. Você imagina, não aconteceu uma tragédia maior, porque Deus é Deus, né, gente? Porque Deus é Deus. Se não morreu alguém, porque Deus é Deus. Se não fosse a mão poderosa de Deus segurando, protegendo os jogadores do Fortaleza,
com certeza, não só um, mas mais de um jogador, né, ou dirigente do clube, não sei se estavam ali, mas certamente sim, né, teriam ido a óbito. Teve jogadores que pegaram 13 pontos, né, que fala, acho que é. Meu amigo, não é brincadeira não, né, rapaz? Até quando a justiça esportiva e comum vai aceitar esse tipo de coisa, né? PR é herói nos pênaltis. Lyon avança de fase na Copa da França. Lucas Perry foi o herói do Lyon na noite de terça-feira e colocou o clube na semifinal da Copa da França. Após um empate sem gols no tempo normal, o goleiro ex-Botafogo pegou um pênalti e decidiu a disputa de penalidades no jogo contra o Strasbourg. Pois é, defesaça, tô até vendo aqui agora, defesaça, rapaz, do Lucas, do PR, né? O Lyon recebeu na última terça-feira o Strasbourg para o jogo único das quartas de final da Copa da França. Apesar de dominar a posse de bola, o time da casa não conseguiu assustar o visitante durante os 90 minutos. E aí nas penalidades máximas, né, rapaz? O Lucas PR conseguiu aí colocar o Lyon, time também aí da franquia do John Textor, na próxima fase da competição. Fala do Corinthians, Vitor Pereira chama Fábio Santos de covarde e cutuca Antônio Oliveira. Abre aspas, nunca aceitaram minha saída, fecha aspas. As farpas entre Vitor Pereira e ex-comandado da época de Corinthians renderam mais um capítulo ontem, terça-feira. O treinador português chamou o ex-lateral Fábio Santos de covarde, respondendo a uma entrevista do antigo lateral do Timão, e ainda alfinetou o atual comandante Antônio Oliveira, que se viu envolvido em um assunto relativo à saída do compatriota no fim de 2022. Em declarações publicadas pelo jornal Record de Portugal, Vitor Pereira reclamou dos questionamentos de Fábio Santos, que criticou a postura do treinador em relação ao tratamento com o grupo de atletas durante o trabalho de 2022 no Timão. Andou 8 meses sorrindo para mim e para minha comissão técnica, de aparente boa relação com todos, e vem agora, após esse tempo todo, dar essa entrevista covarde, porque lamento dizer isso, só de um covarde pode se esperar esse tipo de entrevista, disse aí o ex-treinador. Parece que já é algo normal para esse senhor vir criticar treinadores. Não sei qual o seu objetivo de vir falar agora, mas certamente não será colocado em causa o meu nome e profissionalismo que vai conseguir dar o próximo passo na sua carreira, acrescentou. As declarações de Vitor Pereira tiveram como motivação a declaração de Fábio Santos em entrevista à ESPN. O ex-ala assegurou que o português não era um bom gestor de elenco. Vitor Pereira se mostrou revoltado com a fala do antigo lateral. Ô Vitor, esquece o Corinthians, cara. Né? Tudo bem, Fábio Santos deve ter exagerado aí, até acho que sim, as declarações, que tem coisa que tem que ficar lá, né, gente? Tem coisa que foi dita nos bastidores, deixa lá, né? Mas tem que esquecer, cara. Ele fez uma troca, uma troca que não foi bom para ele, não foi bom pro time que ele foi, que foi o Flamengo, e acho que ele se arrependeu. Acho que ele se arrependeu por tudo que ele viveu no Flamengo. Ou não viveu no Flamengo, né? E acho que assim, na cabeça dele ele pensa assim, poxa, se eu tivesse ficado no Corinthians, talvez a história teria sido outra, o torcedor estava me abraçando, etc e tal, né? Talvez tenha sido isso. Santos se manifesta sobre a presença de Robinho no CT Rei Pelé. Abre aspas, não houve convite, fecha aspas. O Santos soltou uma nota para explicar a presença do ex-jogador Robinho no CT Rei Pelé na manhã da última terça-feira. De acordo com o Peixe, o ex-atleta esteve nas dependências do clube para acompanhar seu filho Robson em um exame médico e depois cumprimentou os jogadores do elenco principal que estavam em uma confraternização. O Santos esclarece que o ex-jogador Robinho esteve nesta terça-feira, dia 27, no CT Rei Pelé, para acompanhar seu filho, Robson, atleta da categoria Sub-17, em exame médico, e apenas cumprimentou os participantes do churrasco realizado no local por o elenco, comissão técnica e diretoria. O clube deixa claro que não houve convite, muito menos a participação na confraternização. Segundo apurou o GE, esta não foi a primeira vez que Robinho
deu as caras no centro de treinamento. Não raramente, o ex-jogador acompanha os treinamentos de seu filho no local e é procurado por funcionários para fotografias. O cara é ídolo do Santos, né, gente? Por mais que ele tenha errado, mas o cara é ídolo do Santos, é normal ele ir no Santos. Seleção brasileira vai enfrentar os Estados Unidos no dia 12 de junho. A Federação de Futebol dos Estados Unidos anunciou na noite de ontem que a sua seleção principal masculina fará um amistoso contra o Brasil no dia 12 de junho, no estádio Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida. Esse jogo será antes da realização da Copa América 2024. O GE informou no início de dezembro do ano passado que a CBF tinha conversas avançadas para 2 amistosos perto da Copa América. Esse contra os Estados Unidos e outro contra o México. A partida contra os mexicanos será no dia 8 de junho. É o Brasil, né, rapaz? A sua preparação aí para mais uma Copa do Mundo. Claro que tem muita coisa para acontecer daqui até lá, né? Emiliano fala sobre a situação de Payet e valoriza a luta do Vasco. Abre aspas, jogo traiçoeiro e difícil. O Vasco venceu o Marcílio Dias por 3-1 ontem, terça-feira, e está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, com gols de Verratti, Adson e David. A equipe de Ramon Dias teve alguns problemas na etapa inicial, mas melhorou no segundo tempo e saiu com a vitória de Itajaí. Emiliano Dias criticou o gramado do estádio Ercílio Luz e valorizou o espírito de luta do Vasco para conquistar a vitória. A gente estava preparado para o que iria acontecer hoje. Todo mundo me falou que seria um jogo muito traiçoeiro e difícil. O campo estava impossível de jogar. Com a limitação que o time teve com o gramado, era um jogo para lutar e o Vasco lutou. E pôde conseguir o triunfo, que foi o mais importante. Fizemos muitas coisas boas, tem coisas para melhorar, como sempre, mas estamos contentes porque foi um jogo muito difícil. Pois é o Vasco que não jogou bem, a gente fala desse jogo já, não jogou bem nos primeiros minutos, né? Deu alguns vacilos, alguns apagões, mas o mais importante foi o resultado final, porque você corrigir os erros com vitória é muito melhor do que corrigir os erros com derrotas, né? Gente, dá só um tempinho que eu volto já com a parte final aqui do nosso vídeo, né? Nosso primeiro vídeo desta quarta-feira, dia 28 de fevereiro de 2024. Segura só um pouquinho que a gente volta já com você.